E agora, uma coisa importantíssima, que é para a mãe e para o pai, que eu vou falar aqui. Porque o professor, ele tá muito, né, assim, é culpa do pai e da mãe. É o pai e a mãe que não faz o que tem que fazer e tal. Assim, a gente está vendo muito isso. Mas uma coisa que eu quero que você que está assistindo pense é sobre isso. Às vezes não é esse método tradicional que de educar o filho, que às vezes é na base da violência, é na base de repetição de padrões, como foi ensinado com o vô, com a avó, né? E aí, sem olhar essa dinâmica, ele vai sendo repetido, né? Ele é, vai sendo algo que a criança não entende, nem o pai e a mãe entendem. Mas agora dá para se entender que precisa o pai e a mãe não só olhar para o comportamento, mas para o comportamento da mãe e do pai. Não o comportamento do filho, mas o comportamento da mãe e do pai. Porque isso muda totalmente e reflete na criança. Agora me diz uma coisa, Camila. Quando a gente fala de dependência emocional, que a gente pode pensar nesse sistema familiar, então, e que foi repetido padrões. O que é essa dependência emocional, como você falou isso, né? Um comportamento. Mas como que esse comportamento chega? Muitas pessoas não entendem que esse comportamento de dependência emocional é muitas vezes colocar os filhos num papel que não é deles. E aí eu vou dar um exemplo aqui bem claro. Então, o pai e a mãe viveram as dinâmicas lá na infância deles, eles vêm para a vida, eles se casam e eles têm filhos. Lá no casamento deles, em um determinado momento da história, vai acontecer uma separação. Nessa separação, às vezes foi por algo traumático, uma traição, ou, enfim, houve algo que fez esse casal aí se separar, às vezes não precisa ser algo traumático. Só que a mãe começa a usar esse filho, começa a colocar esse filho no lugar, muitas vezes, de próprio marido. Como? Se confidenciando com esse filho, colocando esse filho num lugar de ficar manipulando a relação, muitas vezes com aquele marido ali que foi se separar, né? Que está se separando. Então ali a gente começa a criar um contexto de uma dinâmica relacional que essa criança vai viver na infância e ela vai levar para onde? Para a vida adulta, para dentro dos relacionamentos dela. Quando ela chegar na vida adulta, ela não vai se relacionar com o parceiro como alguém que é o seu parceiro. Ela vai se relacionar naquele lugar lá de filho que ocupou o lugar do pai que traiu a mãe lá dentro da casa. Ele fica emaranhado, a gente usa esse termo no sistêmico, com o sistema familiar de origem e não consegue viver a sua relação dentro do seu sistema que ele está constituindo. Ou seja, ele ocupa um papel que não é dele. E isso a gente pode pensar também em dois outros casos, você me diga se isso é correto ou não. Por exemplo, a mãe casa, a mulher casa, e no caso o marido não dá o suporte emocional necessário, não cuida, não dá a proteção, assim, às vezes é um pouco agressivo, enfim, é aquela história da carência, né? Uhum. E aí a mãe pode usar a criança como um pilar emocional, é, contando tudo para ela, ou desabafando tudo, como se sem a criança a mãe não sustentasse, não se sustentasse. E aí a criança começa a ocupar um espaço que ela é muito pequenininha para estar aguentando, né? Isso é real, isso pode acontecer. Isso é muito real e acontece dentro de muitas famílias e é mais comum do que a gente imagina. Então, as mães começam a se apoiar sim nos filhos porque não conseguem ver saída e às vezes é uma tristeza muito grande e é até por falta de conhecimento. As mães acabam se apoiando sim nos filhos e os filhos se tornam esse pilar. E o que acontece com as crianças? As crianças elas têm o primeiro setênio que é de 0 a 7 anos e o segundo setênio que é de 7 a 14. Todas as crenças elas vão se formar naquele momento. E aquela criança, ela interioriza dentro dela que para a mãe viver, para a mãe ser feliz, ela depende dela, da criança. Então a criança se torna uma base fundamental para a mãe ser feliz.
E ela vai para a vida adulta levando isso e ela carrega isso para dentro das relações dela. E agora me diz uma coisa, essa criança que foi o pilar emocional da família, né? E ela vai crescendo assim, sem permissão para viver a vida dela, vai se sentindo culpada por fazer alguma coisa e deixar a família. Quais são os resquícios de uma criança ela se tornar esse pilar emocional da família e na vida adulta? Olha, veja bem, maravilhosa, existem muitos resquícios que a pessoa vai carregar na vida adulta, vindo de uma dinâmica doentia relacional como essa. A primeira coisa que esse adulto vai manifestar dentro da vida dele é o mesmo padrão relacional, o mesmo ciclo repetitivo dentro da família dele que ele está constituindo. E eu acredito que um dos pilares mais importantes que vai afetar é a prosperidade. É a abundância, é o prosperar, é o ir para a vida. Esse movimento de ir para a vida, ele demanda que a gente tenha o pai e a mãe, pois somos 50% de cada um. E a criança que viveu uma relação de pilar emocional, de dependência emocional, que viveu relações que foram destrutivas na infância, ela vai ter uma dificuldade tremenda de prosperar na vida. Ela vai ficar naquele lugar enquanto ela não fizer um movimento de tomada de consciência. É aquele romper o ciclo que você falou antes, né? Romper os padrões. Muito bem. E assim, você consegue explicar para a gente qual que é a diferença de um vínculo então saudável para uma dependência emocional? Como que as pessoas que estão aqui assistindo, elas podem identificar, será que eu estou fazendo isso ou não? Ou qual seria o padrão de um vínculo saudável? Eu costumo dizer, quando as pessoas me perguntam sobre criação de filhos, que se existe a pergunta, eu estou fazendo certo? Já existe uma tomada de consciência. E essa tomada de consciência é o primeiro alerta para me dizer que não está certo o jeito que eu estou fazendo. Se existe dúvida, quer dizer que eu não estou fazendo da melhor forma. Quer dizer que temos que ser pais perfeitos? Não. Não estamos aqui para alcançar a perfeição, mas nós estamos aqui para evoluir. E nós evoluímos enquanto seres humanos, e quando evoluímos como seres humanos, podemos criar outros seres humanos que são os nossos filhos para deixar para um mundo melhor. E eu vou além. Tudo aquilo que os pais não resolvem, os filhos terão que resolver. Além da cor do cabelo, do olho, do biotipo físico, nós não herdamos só essa parte genética. Nós herdamos tudo aquilo que os pais não resolvem em questões emocionais da vida dele. E o que isso significa? São os ciclos que vão se repetir enquanto alguém não parar e não olhar. E então a gente pode pensar que essa criança, esse pai, essa mãe, porque hoje é muito, é aquilo que você falou antes, né? É muito essa questão científica, né? O que eu não vejo não existe, né? Então, se a gente parar para pensar, vai se repetir padrões até ser olhado e aí alguém da família que vai conseguir fazer a libertação acontecer? Eu sempre digo que quando a gente fala de sistêmico, não quer dizer que nós temos que pegar toda a família e fazer toda a família fazer constelação familiar, ou toda a família fazer terapia sistêmica ou movimentos sistêmicos, que são coisas distintas. Mas que quando uma pessoa vem e olha aquilo que não foi visto, não foi honrado, aquilo que foi excluído, todo o sistema começa a se reorganizar. Tudo aquilo que uma pessoa, e a gente chama essa uma pessoa de buscador, todos os sistemas familiares têm um buscador. Tudo aquilo que esse buscador for olhar tem o poder de reorganizar o sistema familiar. Óbvio, as pessoas pensam assim: eu vou ir lá e vai mudar a minha vida, amanhã eu vou acordar e vai estar diferente. Não é assim que as coisas acontecem. Não é um passe de mágica, um comprimido, um pozinho de pirlim-pim-pim.
Não, é algo que a gente faz, que a gente olha e que vai reverberando ao longo do tempo e que vai trazendo mudanças a longo prazo. Que se isso não fosse visto, não teria um resultado diferente lá na frente. Camila, olha como é importante isso que nós estamos falando, né? Olha o que você traz. Porque quando a gente fala no sentido a nova educação, a gente está trazendo uma proposta onde a gente quer fazer com que as pessoas acessem outras camadas, né? Porque a gente foi criado no cognitivo, é o cognitivo e o corpo. E, na verdade, a gente tem muitas camadas, muitos corpos que estão escondidos e está invisível. E dentro do meu programa de acompanhamento, do método para escolas, eu trago, assim, Camila, o que está por trás desse comportamento, né? E isso é invisível, não é enxergado. Aí a criança está sobrecarregada com esses pesos invisíveis de lealdade, de sobrecarga emocional, é, de uma coisa que eu acho muito importante tocar aqui, que você, que é mãe, você que é pai, precisa saber, gente. A criança não pode ficar escutando você falar as suas dores, as suas dificuldades, e você chegar em casa e reclamar e falar, porque a criança toma a sua dor. Então, quanto menos você conseguir demonstrar isso para a criança, menos ela vai carregar isso. E na verdade não é não falar sobre algum problema, né? Você vai falar sobre um problema, mas o falar não é com o tom de jogar esse peso para a criança, né? Essa criança ela capta e ela sente a tua dor, ela quer às vezes te ajudar e é ali que ela vai carregar a sua dor. E invisivelmente é um peso, porque ela começa a ficar ansiosa, ela começa a ficar nervosa e às vezes você vai lá dar Ritalina, né? E isso que você está falando, Amélia, se muitos pais, muitos professores soubessem e se atentassem para isso, nós não teríamos tantos diagnósticos, muitas vezes, que são equivocados nesse mundo dentro da educação. Então, eu sempre falo que antes da gente medicar uma criança, que a gente tenha mais diagnósticos, que a gente busque um profissional que vá olhar além desse contexto, que vá olhar para toda essa parte sistêmica que a gente traz junto conosco. Então, veja bem, as crianças, elas têm algo que nós chamamos de amor cego. O que é o amor cego? O amor cego é quando essa criança ama tanto o pai e a mãe que ele diz assim, essa criança fala: eu sofro no teu lugar. Não precisa você sofrer. E aí essa criança começa a ficar muito doente, ficar muito resfriada, ter muitos problemas respiratórios, ter várias questões que surgem de saúde, manifestações físicas que trazem uma questão que na verdade é emocional. E isso é muito forte, isso é muito comum, e os pais não têm noção do quanto eles colocam na conta dos filhos resolver os seus problemas. Então, você mãe, você pai que está me assistindo, se você passou por algum problema, se você tem um problema dentro da tua casa, hoje à noite, quando o teu filho for dormir, coloca a mãozinha na cabecinha dele e fala assim: meu filho, isso aqui é um problema da mamãe. A mamãe e o papai resolvem. Você é só uma criança. Eu sou grande e você é pequeno. E essa é a lei da vida. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os filhos não aguentam carregar os fardos que são dos pais. E se a gente parar para analisar tudo isso, a criança ela chega na escola desatenta, chega na escola sem conseguir se expressar. Aí ela chega. O que está acontecendo na escola é o quê? A criança está perdendo a curiosidade, sabe? Ela está perdendo a vontade das coisas, elas estão rabugentas, elas estão sem interesse. E não é só pela metodologia. Porque a gente vê em escolas particulares que têm métodos já avançados, crianças do mesmo jeito, crianças transtornadas. E não é só no público, né? Então não é só o método, porque tem métodos que são chamativos, que são tranquilos, que são ativos e que a criança gosta, deveria gostar, mas mesmo assim estão com desequilíbrios. Então, se a gente parar para pensar, essa criança ela está chegando com todas essas dificuldades de aprendizagem, de comunicação. Estamos vendo crianças muito bloqueadas,
muito e guardando tudo para si, que vai reverberar lá numa doença depois. E você tocou num ponto muito importante quando você fala assim, eles estão carregando, né? Eles estão carregando algo que não é deles. E quando isso acontece, vai vir na doença. Eu acho muito pertinente a gente falar um pouquinho sobre isso, Camila, porque é importante a gente analisar esses dois vieses.